Você já sentiu o som do chão tremendo antes mesmo de ver o inimigo? Já imaginou o que é olhar para o horizonte e enxergar uma parede viva de escudos e lanças marchando em silêncio absoluto, como se fossem um único monstro, pronto para engolir tudo? Agora pare e pense. Como um povo cercado por inimigos, traições e ameaças internas conseguiu construir o exército mais temido de todo o mundo antigo? Porque as legiões romanas não eram exércitos comuns. Eram máquinas, forjadas no sangue, mantidas pela disciplina e alimentadas pela ideia de que Roma era tudo, e o indivíduo, nada. Mas o que havia por trás dessas formações impecáveis? Como era a vida de um legionário? O que sentia um jovem camponês ao ser jogado no caos da guerra? E mais, será que o sucesso das legiões se deve apenas à força? Ou a algo muito mais sombrio? Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre Roma. Se você já está sentindo o peso da história chegando, curta o vídeo agora mesmo e me diga nos comentários o que você imaginava que era uma legião romana antes de assistir isso. Parte 1. Nasce um soldado, a transformação de um cidadão em arma. Você não nascia soldado em Roma. Você era moldado, dobrado, quebrado, refeito. A vida de um novo recruta começava com o fim de outra. O fim da liberdade, o fim da inocência, o fim da ideia de que ele era apenas um homem comum. Porque a partir daquele momento, ele pertencia a Roma. No campo de treinamento não havia piedade. A comida era racionada. O sono limitado. Os castigos frequentes e brutais. Um jovem camponês, acostumado a plantar trigo com o pai, agora tinha que marchar por 30 quilômetros por dia com 40 quilos nas costas, treinar em silêncio absoluto e obedecer ordens cegamente, mesmo que isso significasse caminhar rumo à morte. E o que acontecia se ele errasse uma formação? Era punido na frente de todos, às vezes com chicotadas, outras com a morte. Mas por quê? Porque em Roma, o erro de um custava a vida de todos. Agora imagine, você suportaria esse tipo de disciplina? Ou quebraria no primeiro dia? Me diga nos comentários. E já aproveita para conferir os trajes históricos e acessórios que usamos como referência aqui no canal. Estão disponíveis na nossa loja Roman Life. O link está logo abaixo na descrição. Parte 2. Uma marcha que fazia a terra sangrar. Você já ouviu o som de milhares de sandálias de ferro batendo contra o solo ao mesmo tempo? É como se a própria terra gritasse de medo. As legiões não apenas marchavam, elas esmagavam tudo em seu caminho. Cada passo de um legionário era medido. Cada formação era milimetricamente calculada. Eles marchavam em silêncio, e esse silêncio era mais assustador do que qualquer grito de guerra. Imagina ver ao longe uma formação imensa, uma parede viva de escudos e lanças vindo em sua direção. Sem hesitar, sem parar, sem falar. Era como ver a própria morte se aproximando passo por passo. E quando o confronto começava, não havia espaço para o caos. Enquanto seus inimigos gritavam e corriam desorganizados, as legiões mantinham a compostura, esmagavam crânios com escudos, perfuravam peitos com gládios curtos e pisavam em corpos como se fossem apenas obstáculos no caminho. E sabe o mais assustador? Eles não comemoravam, não se emocionavam. A morte era apenas parte do trabalho. Se você chegou até aqui, comenta Gládio de sangue, aqui embaixo. Essa é a nossa senha secreta de hoje. Só quem está acompanhando cada passo dessa história sabe do que estamos falando. Parte 3. O cérebro da guerra, a arte da tática romana. A verdadeira força de Roma não estava só nos músculos, mas no cérebro. Enquanto outros exércitos confiavam na bravura cega, os romanos dominavam a guerra como um jogo de xadrez mortal. Eles eram mestres na arte de posicionar tropas. Sabiam como enganar o inimigo, fingir retirada, criar armadilhas, dividir exércitos e cercar como uma serpente faminta. A formação mais temida? O famoso testudo, a formação da tartaruga. Escudos à frente, escudos acima, escudos nas laterais. Um bloco impenetrável avançando em meio a uma chuva de flechas como se nada pudesse detê-los. E quando enfrentavam tribos bárbaras, usavam o medo a seu favor. Avançavam lentamente, sem hesitação, para deixar claro: não estamos aqui para lutar, estamos aqui para vencer. Os generais romanos eram obcecados pela perfeição. Eles mapeavam o terreno, manipulavam o clima psicológico da batalha e sabiam exatamente onde e quando matar. Mas havia um custo. A vitória de Roma era calculada, mas desumana. Eram frios, cirúrgicos, impiedosos. Você acha que nos dias de hoje ainda usamos esse tipo de estratégia em guerras, na política ou até nas empresas? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião. E aproveita,
Se você curte esse mergulho profundo no mundo romano, acesse agora mesmo a loja Roman Life. Toda a essência do Império em roupas, acessórios e objetos que trazem Roma de volta à vida. Link na descrição. Parte 4. Disciplina ou morte. Os códigos inexoráveis das legiões. Dentro de uma legião romana, o medo não vinha do inimigo, mas do próprio centurião. A disciplina era o pilar da máquina militar, e qualquer rachadura era corrigida com sangue. Se um soldado fugisse da batalha, ele não morria sozinho. Toda a sua unidade podia ser punida. Em casos extremos, a legião aplicava a decimação. 1 entre 10 homens era escolhido para morrer, pelas mãos dos próprios colegas. Sim, você podia ser obrigado a matar seu melhor amigo apenas para preservar a honra da legião. Esse era o preço da lealdade. Esse era o pacto que um romano fazia com Roma. Eu luto até a morte, ou morro pelas mãos dos meus. Os soldados viviam sob constante vigilância. O medo de falhar era maior que o medo de morrer. E ainda assim, milhares se alistavam, por glória, por pão, ou simplesmente por não terem outra opção. Parte 5. O lado oculto. A máscara que os legionários escondiam do mundo. Por fora, um legionário era um modelo de força e ordem, mas por dentro, muitos carregavam feridas invisíveis, pesadelos constantes, tremores nas mãos, silêncio nos olhos. A guerra transformava homens em algo diferente. Não era só o corpo que era treinado para resistir. Era a alma que era calejada até não sentir mais nada. A maioria desses soldados nunca voltava a ser o que era antes. E mesmo quando voltavam para casa, não voltavam de verdade. Dormiam com o gládio ao lado da cama. Desconfiavam de estranhos. Se irritavam com os barulhos do mercado, porque tudo aquilo lembrava o caos da guerra. Quantos pais romanos abraçaram seus filhos com braços que já esmagaram ossos? Quantos sorrisos eram fingidos por lábios que já gritaram em batalhas infernais? Roma vestia seus soldados de glória. Mas por dentro muitos estavam despedaçados, e ninguém falava sobre isso, porque na Roma antiga fraqueza era crime. Você não podia chorar, não podia tremer, não podia quebrar. Você tinha que calar a dor ou morrer com ela. Pausa para reflexão. Quantas vezes hoje também mascaramos nossas dores por medo de parecer fracos? A história romana é antiga, mas os fantasmas que ela carrega ainda vivem entre nós. Se você está gostando dessa imersão profunda na alma das legiões, deixa seu like agora mesmo. Ele ajuda esse conteúdo a chegar a outros amantes da história como você. Parte 6. O legionário invisível. A vida de quem ficava para trás em Roma. Enquanto os exércitos marchavam pelas fronteiras do mundo conhecido, Roma continuava viva, pulsando, trabalhando, resistindo. Mas quem carregava esse peso? As mães que viam seus filhos partirem sem saber se voltariam. As esposas que dormiam com a incerteza. Os filhos, que cresciam ouvindo histórias de um pai que talvez nunca mais voltasse. E havia também os artesãos, os agricultores, os operários das grandes construções. Gente comum, gente invisível. Eram eles que forjavam as espadas. Eles que cozinhavam os grãos que alimentavam os exércitos. Eles que pagavam impostos para manter as guerras que nem sempre entendiam. Roma foi grande, porque milhões de pessoas comuns aceitaram viver sob o peso do dever. Mas será que elas tinham escolha? Imagine viver em um império onde tudo, da roupa que você veste ao vinho que você bebe, existe por causa da máquina militar. Você não é soldado, mas tudo na sua vida gira em torno da guerra. Comenta aqui, você teria coragem de viver nesse império mesmo sem segurar uma espada? Ou fugiria de Roma ao primeiro sinal de convocação? E se você quer homenagear essas figuras esquecidas da história, conheça nossa Roman Life. Temos produtos inspirados não só nos soldados, mas também na vida civil da Roma antiga. Uma forma de carregar história com estilo. Link na descrição. Parte 7. Sangue em nome de Roma. As guerras que escondem a verdade. Roma dizia lutar por glória, por civilização, por ordem. Mas a verdade era mais crua, mais suja, mais sangrenta. Muitas guerras foram travadas não pela segurança do povo, mas pela ganância de senadores, pelo desejo de controle ou por simples vingança. As legiões eram enviadas a terras distantes, e em cada uma dessas campanhas, milhares morriam. Mas o povo nunca sabia o motivo real. A propaganda dizia, estamos levando a luz de Roma aos bárbaros. Mas os campos ficavam escuros, com as sombras dos corpos empilhados. E quando saqueavam uma cidade, não era apenas uma conquista militar. Era uma explosão de brutalidade. Estupros, torturas, escravidão em massa. As crianças choravam nos becos. Os templos eram queimados. E os legionários seguiam ordens. Você já parou para pensar
Quantas dessas guerras foram travadas por orgulho ferido de um senador que queria impressionar o Senado? Quantas vidas foram jogadas fora só para Roma manter sua imagem de invencível? Roma era um império, mas por trás do mármore branco havia o cheiro da carne queimada e o eco dos gritos de quem foi esquecido. Parte 8. Do gládio ao esquecimento, o fim de uma legião. Tudo tem um fim, até mesmo as legiões mais temidas da terra. Mas, você sabe como uma legião morria? Não era de uma vez. Não era com honra, era em silêncio. Começava com a escassez de soldados. Depois os salários atrasavam. O Senado já não se importava tanto. Os generais viravam políticos, e os inimigos cada vez mais ousados. As formações ficavam falhas. Os gritos de comando perdiam a firmeza. E o que antes era um monstro invencível virava um animal cansado, encurralado e frágil. Muitas legiões foram simplesmente aniquiladas em emboscadas. Outras se revoltaram, traíram Roma e se aliaram aos seus antigos inimigos. E algumas desapareceram, como a misteriosa Legião Nove Hispana, que sumiu sem deixar rastro. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Massacrados, absorvidos por outra cultura, ou abandonados. Você consegue imaginar lutar por uma pátria durante toda a vida e depois ser esquecido por ela? Esses homens foram heróis e também instrumentos. Suaram, sangraram, mataram e morreram por um império que, no fim, nem sempre retribuía. O túmulo de uma legião não é feito de pedra, é feito de esquecimento. Parte 9. O legado imortal das legiões. Eles ainda estão entre nós. As legiões caíram. Roma ruína. Os estandartes foram queimados. Mas será que elas realmente desapareceram? Ou será que, de alguma forma, elas ainda estão entre nós? Pense bem. As formações táticas usadas por exércitos modernos, o conceito de quartel, de hierarquia, de comando centralizado, as estratégias de ocupação e manipulação. Tudo isso nasceu com Roma. E não para por aí. Empresas, governos e até igrejas, todos usam a disciplina, a propaganda e o controle que as legiões aperfeiçoaram há mais de 2000 anos. Concluímos nossa história assim. Roma criou a máquina de guerra mais eficiente da antiguidade. Mas esse título teve um preço pago com vidas, traumas e silêncios. As legiões não eram só glória, eram medo, controle e às vezes crueldade. A história que nos ensinaram glorifica a espada, mas raramente nos mostra o que havia atrás do escudo. Talvez é hora de relembrar, de refletir e de questionar. Se esse vídeo te fez sentir algo, medo, admiração, revolta ou respeito, então já valeu a pena, porque esse é o verdadeiro legado da história. Fazer a gente sentir. É como se o DNA das legiões tivesse sido copiado e espalhado pelo mundo. A diferença? Hoje as armaduras são de terno. As lanças viraram drones. Os generais estão atrás de telas. Você ainda acha que as legiões romanas estão mortas? Ou apenas se adaptaram para dominar o mundo de outra forma? E o mais assustador, será que nós somos os novos legionários, sem perceber? Se você ficou até aqui, você é parte dessa legião. E quero saber que você chegou. Curta o vídeo. Isso ajuda mais do que você imagina. Comenta aqui embaixo o que mais te impactou nessa história. Compartilhe com alguém que precisa saber o que realmente foram as legiões romanas. E se inscreva no canal Roma, uma história nunca contada para mergulhar ainda mais fundo na verdade por trás do Império. E claro, conheça nossa loja Roman Life, uma forma de vestir, viver e carregar a história. Link na descrição. Nós somos aqueles que lembram, aqueles que questionam, aqueles que não se curvam ao silêncio da história. E você? Está pronto para o próximo segredo de Roma?